E eu queria, então, pensar um pouquinho sobre essa realidade que envolve a festa do Purim, né? É curioso que, nesse ambiente do Purim, que é de muita celebração, que é uma marca bastante clara de lutar contra o aniquilamento, o antissemitismo, de uma maneira que envolve essa celebração, inclusive barulhenta e festiva. A gente não tem pesquisa suficiente, mas é bem interessante perceber como esse jeito judaico de lidar com a vida e realidade, né, e transformar os momentos mais complicados da experiência humana em celebração festiva, teve um impacto na formação da cultura brasileira. Então, nós podemos destacar aí três momentos, né? O momento do próprio descobrimento, né? Começando aí com, possivelmente, Gaspar da Gama, como o primeiro judeu a pisar em terras brasileiras, e, curiosamente, um judeu nascido na colônia, já naquela época, em 1500, chegando aqui, com muitos que vieram e fizeram parte do início do Brasil, especialmente no chamado Brasil holandês. Mais tarde, com a imigração na época colonial sefaradita, né, que atingiu inclusive áreas do norte do Brasil e outras regiões, e depois a imigração mais intensa asquenazita. O que eu quero mencionar aqui é que uma coisa curiosa, né, que existe pesquisa, existem artigos estabelecendo relações, a gente sabe, né, que na realidade brasileira a gente tem uma festividade que não é nada recomendável, que é o momento do Carnaval, né, e que historicamente sempre aconteceu nas proximidades do Purim, né, e às vezes algumas comemorações de Purim são um tanto quanto carnavalescas, né, mas a gente não faz ideia que até a possibilidade de alguns elementos que formaram o carnaval brasileiro, que se distanciou do carnaval europeu, tiveram algumas características de influência judaica. Claro que depois a coisa se degenerou, virou aquilo que todo mundo conhece, e claro que a tradição judaica não tem nada a ver com isso, mas é interessante, né? Os pesquisadores até associam Esther com essa ideia de uma pessoa que é rainha e outras coisas mais, só para a gente perceber que existem pontos de conexão e correlação na construção da brasilidade de muita realidade judaica, até mesmo em coisas que a gente nunca imaginaria, né? Mas, deixando essa curiosidade histórica do lado e essa relação de proximidade, eu queria olhar para o texto de Esther e talvez fazer um enfoque um pouquinho diferente, olhando sobre o sentido especial do Purim para o mundo, para as nações. E quando a gente pensa em Purim, quase que a gente fecha a percepção dentro do contexto exclusivamente judaico. É interessante que em Esther, capítulo 2, a partir do verso 5, quando o texto fala que na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, né? O texto resolve detalhar e diz que ele fora levado de Jerusalém para o exílio, né, por Nabucodonosor da Babilônia. E então vai detalhar o que acontece nesse cenário. E o que a gente começa a observar aqui é um cenário onde os personagens judeus são apresentados e a gente vê toda uma situação de absoluta instabilidade do ponto de vista do governo divino em relação ao mundo. Por quê? Porque a gente vê o mundo sendo trocado de mãos de nação em nação. Primeiro a gente tem os assírios, babilônios, agora do Babilônio vai para a Persa,
E na esperança da aliança davídica, tudo que está sendo esperado, parece que o cenário é desencontrado, parece que o cenário é desesperançoso. Existe esse elemento de instabilidade nesse processo. E o texto comenta isso naturalmente, né? Se a gente prestar atenção para essa literatura pós-exílica, a gente vê até esse elemento irônico, né? Porque a impressão que dá é que o Deus de Israel, o Deus da história judaica, perdeu o controle, porque as nações, os seus poderosos, os seus deuses estão no holofote maior. Mas o que nós vamos observar é que, apesar disso, ironicamente, surgem personagens inusitados que vão colocar um questionamento nisso, como é o caso do próprio Daniel, né? Como vai ser o caso de Esther, de Esdras e Neemias, protagonistas desse período. Então, o foco é o cenário mundial, ele parece ser absolutamente descontrolado, ele está em mãos que nós não poderíamos esperar, ele desafia a ideia de que Deus parece realmente poderoso e tem o domínio de tudo, mas a coisa é mais séria, porque essa instabilidade ela traz para a gente, eu vou dizer, vou usar um termo meio diferente aqui, uma espécie de uma teologia do Mossad, né? Ou seja, o cenário é totalmente caótico, indefinido, instável, e, no entanto, vão acontecendo certas coisas que aparecem sempre na penumbra, aparece de uma maneira que nós não podemos entender. Se a ideia de que Deus é o Senhor do universo, é o Melech Haolam, e tem o domínio de tudo, parece estar aqui em suspenso, né? A gente vai ver o detalhe do texto lá no capítulo 2 falando que Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criado por ele, por não ter pai nem mãe. E é interessante, né? Ela era moça, muito chamada também, conhecida como Esther, atraente, muito bonita. Mardoqueu havia tomado ela como filha, quando o pai e a mãe tinham morrido. Então, o que, que a gente imagina do ponto de vista da estabilidade? Que era para nação escolhida e a sua relação com o mundo à volta estar debaixo dessa diretriz divina e tudo está fora do lugar. Mas esse descompasso se vê também na realidade familiar. A gente sabe que a própria Torá vai falar, né, que a bênção de Deus atravessa geração a geração, né? Deus abençoa até a milésima geração. E quando alguém tem algum problema que reflete uma relação aparentemente problemática com pai e mãe, né? É órfão, existe uma pergunta: será que a bênção divina foi interrompida nesse caminho de geração? Temos aqui uma situação de instabilidade também nesse cenário. Então, o elemento do inusitado, o elemento do inesperado, no papel que Israel vai ter no contexto, né, aí especificamente Judá das nações, vai criando um perfil muito nítido, né? E aí a pergunta é qual é o caminho, né, que vai aparecer nesse cenário, porque o que parece estar claro é que Deus, de fato, não está em cena, porque o povo está fora do lugar, as nações se mostram também fora do lugar, e a vida das pessoas que são destacadas também estão desalinhadas e parece estar fora do lugar. E a coisa vai se tornando ainda mais desafiante para nós, porque ah, nós vamos ter o protagonismo de uma moça que não tem aparentemente nenhuma virtude destacada a princípio, ela é simplesmente uma moça muito bonita e que surge num cenário tanto quanto controvertido, quando o rei
um comportamento, né? Isso ressalta ainda o perfil problemático desses monarcas do Antigo Oriente Próximo. O rei se livra da sua outra esposa, rainha Vasti, e ela vai vencer um concurso de beleza. E o texto sagrado faz questão, por exemplo, no verso 12, e quando a gente tem aqui, né, o relato das moças que vão se apresentar ao rei Xerxes, às vezes chamado de Assuero, Ahasverosh, né, conforme está no original, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses de óleo de mirra, 6 meses com perfume cosmético. Imagina o texto sagrado gastando manuscrito e tinta para descrever detalhes de embelezamento feminino. É muito curioso isso, né? Aí, quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebeu o que quisesse levar para o harém no palácio do rei. Mas tem coisa mais impensável, é exatamente alguém do contexto do povo da aliança, nessa terra estrangeira, nesse cenário inusitado, que se torna protagonista de uma maneira absolutamente inesperada e impensável. A gente sabe que a tradição religiosa sempre olhou com uma certa desconfiança para Esther e Ramassa por causa disso, né? E então, quando ela vai se apresentar para ser uma possível esposa de um rei pagão divorciado, aí que a gente realmente, vamos dizer, entra em desespero total, né? Porque não só a nação, o mundo caótico, a moça sem família, a vantagem dela é beleza e tratamento, e ela chega diante do rei, e o rei, diz o verso 17, gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e aí ela acaba recebendo esse perfil diferenciado. E a gente pode imaginar o que acontece aqui, né? Porque não só esse cenário é difícil demais de digerir, mas eu fico pensando na cabeça de Esther. Ela está criada no mundo persa. Esse mundo persa é muito diferente da realidade judaica, né? Não é nem um povo semita, tem uma tradição dualista indo-europeia, representa um choque teológico e cultural significativo para o mundo judaico, né? E ela nasce e é criada lá, né? Você tem até um elemento aí de confusão possível, pelo menos potencialmente problemática, até de identidade, né? Porque é o mesmo problema de José, é o mesmo problema de Daniel, é o problema dela, talvez mais acentuado até por ser mulher, e uma mulher jovem, né? É curioso que quando Hebreus menciona aqueles indivíduos vencedores pela fé, gosta de usar a frase que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra, vagaram pelos desertos, montes e cavernas e grutas, mostrando essa caminhada que também é marcada por essa referência de instabilidade, né? E aí, o que aparece nesse cenário, né? Aquilo que a gente conhece da história do Purim, quando nós vamos ver uma realidade que se apresenta com um caminho de total instabilidade na história. A história, hoje a gente conhece, mas ela é absolutamente imprevisível, né? E, de repente, aquilo que a gente poderia esperar em direção ao contrário, depois de toda essa situação da instabilidade, onde a gente sente uma ausência divina, Deus não aparece no cenário. Por isso que eu falo que a gente tem uma teologia da espionagem divina, né? Que nós temos da teologia do Mossad, porque em toda parte que a gente procura o Deus de Israel ou Deus de toda a terra, ele parece não estar em lugar nenhum, porque o mundo está fora do lugar, a nação está totalmente
desencaminhada nessa situação de juízo, o cenário das pessoas é problemático e o que sobra para a gente é uma moça que sabe cuidar de cabelo e que casa com um rei divorciado. E a gente fica pensando, bom, quem sabe no próximo capítulo dessa série, na segunda temporada, quem sabe Deus vai resolver aparecer para fazer alguma coisa. Ai, que saudades do Apocalipse. Mas não, né? A gente tem um Apocalipse no coração, porque, como nós sabemos, temos o cenário de uma caminhada de perfil muito análogo ao antissemitismo problemático de hoje, que vem lá do conhecido Amã, e a inveja que ele tem do Mardoqueu, todo o processo que acontece nesse cenário, né? E o decreto, né, que vai cair sobre os judeus de um possível aniquilamento, né? E aí, nesse momento, há todo uma tristeza que eu acho que é o ponto talvez mais pesado do livro, né? Inclusive, nós vamos ver lá no capítulo 4, verso 3, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Né? E aí a gente vê um cenário muito impressionante dessa moça de formação e criada no ambiente de cultura persa. Eu fico imaginando, né? Ela parece não ter nenhuma influência feminina próxima para ajudá-la, criada pelo seu tio, parente, Mardoqueu, o quanto de referência de fé na vida do cotidiano era possível passar para ela. Então, a questão da instabilidade é tão impressionante que toda a realidade de que envolve a história da redenção que tem a ver com Israel e as nações, tudo aquilo que envolve a continuidade da aliança ou até das alianças do Eterno ficam nas mãos da moça que sabe usar creme para a pele e para o cabelo. E assim, a coisa é extremamente curiosa, porque eu acho tão interessante a maneira que quando a história tem um desdobramento maior, e o Mardoqueu vai falar com ela, né, e tenta, né, e tá ali com roupa de saco e cinza diante da situação, ele chega para dizer, né, que ela é a única que pode fazer a diferença, e quem sabe não foi esse motivo que ela chegou a essa situação tão especial. E o que surpreende muito a todos nós, de uma maneira curiosa, é que, assim, o nome de Deus, como vocês sabem, não aparece no livro. Não há uma referência, nem há uma oração. A coisa mais expressiva de fé que aparece é o jejum. Então, assim, Deus faz questão de estar escondido o tempo todo. Ele está, assim, poderosamente presente no seu silêncio diante do caos que atinge o mundo e a redenção que deveria vir através do povo da aliança. E no meio desse silêncio surgem algumas coisas assim comoventes, né? O Mardoqueu vai dizer assim, ó, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Fico pensando de onde ele tira essa coragem, essa fé, né? E aí, então, Esther, como a gente sabe, se faz referência ao jejum, e a frase é muito forte, né? Porque ela vai dizer algo que choca todo mundo, né? Porque a gente que vem do conhecimento da comunidade da fé no contexto gentílico, ela é extremamente movida por palavras de ordem, frases de efeito positivas, né? No nome de Jesus, vai dar tudo certo, né?
eu tenho certeza, né? Tá decretado, e a gente está acostumado com isso, né? E aí é curioso que ela vai dizer uma frase que ninguém vai querer decorar na sua comunidade: se eu tiver que morrer, morrerei, né? Numa atitude de coragem tão impressionante que, olhando para o cenário, a gente vê que essa instabilidade ela se mostra assim ameaçadora a toda e qualquer esperança. E é impressionante como a coragem de alguém que a gente nunca imaginaria que teria o seu protagonismo num mundo que, em tese, é conhecido como machista. E aqui, se alguém acha, né, que a realidade hebraica é por demais patriarcal e orientada para o predomínio do masculino, basta conhecer o Artaxerxes para perceber que o negócio era mais complicado ainda, né? Nesse cenário de total imprevisibilidade, aí a gente vê Esther entrando nessa postura de total atitude de coragem, total desprendimento e sacrifício pessoal de uma situação de muita, vamos dizer, segurança particular para ela, sem lançar mão de nenhum tipo de atitude mística, no meio do aparente silêncio divino, agindo de uma forma curiosa, que a gente não percebe, né? Estamos acostumados nessa conversa da relação de Israel com as nações, especialmente as nações poderosas, de estabelecer uma relação de oposição e antagonismo. É verdade. Os egípcios são inimigos e causaram escravidão, mas não oprimam o egípcio, porque vocês foram estrangeiros no Egito. A própria Torá manda amar o egípcio. É extremamente curioso. A redenção futura, ela fala de Deus abençoar o Egito e a Síria junto com Israel, Isaías capítulo 19. Até do Brit Hadashah, quando nós vemos Lucas escrevendo, ele tenta mostrar que a fé que vem do Messias de Israel e cresce a partir de Jerusalém para o mundo gentílico, ela não é uma ameaça a Roma. Por isso que Paulo diz: olha, eu também sou romano. Ou seja, essa função desse protagonista nesse silêncio dolorido de Deus faz com que a nação poderosa seja, de certa forma, domada pela bênção do Senhor. Isso também é uma realidade aqui. Império Persa, esse sim era poderoso com as suas 31 satrapias, com um poder muito maior do que havia sido a Babilônia, império onde surge o correio antigo, onde surgem as primeiras moedas, um negócio extraordinário. E a gente vê que esses monarcas protagonistas, no final das contas, não são o problema. Sempre são os agentes no meio que causam essa situação e eles, na verdade, têm condições de serem alterados pelos protagonistas extraordinários, corajosos diante do aparente silêncio de Deus que estabelece uma conexão impressionante de transformação da realidade histórica. A gente vai ver, né, que esse caos, né, se a gente falar no português brasileiro, essa bagunça, ela se torna bastante mudada e abençoada, de modo que nós vamos ver, curiosamente, por que a gente pode lembrar do Salmo que o Senhor tirou nossa vestimenta de luto e nos deu aí o momento de trocar por vestes de alegria. Porque os momentos que parecem ser de dor mais intensa, inesperados, que Deus resolve aparentemente falar alto por meio do seu silêncio, do seu ocultamento quase mossádico, né? Aqui, ele usa a pessoa inusitada para fazer diferença, não só para o povo
da aliança primeiro, não só para Israel, porque esses desdobramentos têm total conexão com a realidade da construção daquilo que se dá no mundo, da função de Israel para com as nações. Então, a mensagem do Purim é a mensagem de saída mais escura noite para a festividade mais alegre e extraordinária. É fato que esse ocultar divino combina com as máscaras que vão se revelando aí o contorno real da história que a gente não pode enxergar. E o mais especial para a gente, no momento que a gente enfrenta hoje, é que parece, né, que nós estamos numa realidade do Império Persa com o Romano, com o Babilônico e o Assírio, tudo junto. Eu tenho conversado com tantas pessoas da fé e muitos estão tão desanimados que eles já estão dizendo que o Apocalipse já está atrasado. E é curioso, e aí eu fico entendendo a razão da festa judaica que se torna festa de todo o povo de Deus, judeus e gentios, porque Deus, para tirar força do Império Persa, para destruir aquilo que é a força de opressão mais invencível e poderosa e assustadora, com toda a sua característica do mundo, ele só precisa de uma órfã criada sem pai nem mãe, que viveu num ambiente de conflito cultural e que, na hora do vamos ver, tinha uma experiência muito limitada com o cuidado do seu corpo e que ficou completamente sozinha, só com o poder extraordinário, libertador do santo silêncio de Deus, que faz coisas que coloca por terra toda a nossa descrença, questionamento, incredulidade, desesperança, receio. Por isso que a gente deve olhar para essa história na sua dimensão, que abençoa não só Israel, mas todas as nações, e que transforma o coração persa de qualquer canto do mundo na direção que Deus deseja. Deus abençoe o nosso coração nessa noite e Hag Samer para todo mundo aí nesse mês de março. Amém.